Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Presos com dedos quebrados, cabeças com cortes profundos, maxilares deslocados, detentos pendurados de cabeça para baixo, deitados nus, sentados no sol e também doentes sem atendimento médico adequado. Essas são algumas das situações que estariam ocorrendo dentro dos presídios cearenses e que foram denunciadas por órgãos de controle do sistema penitenciário. Oi, sou Emerson Rodrigues e o episódio 37 do Pauta Segura, os bastidores da reportagem, já começou. Hoje nós vamos falar sobre as mais recentes denúncias sobre tortura no sistema penitenciário do Ceará. Vamos também lembrar de casos ocorridos nos anos anteriores na gestão do secretário Mauro Albuquerque. Afinal, estamos diante de casos isolados ou é uma prática sistêmica e já enraizada e adotada na gestão dos presídios cearenses? Principalmente depois de 2019, quando o secretário Mauro Albuquerque assumiu a pasta. Aliás, não é de hoje que Mauro Albuquerque, titular da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SAP, é alvo de denúncias de violações dos direitos humanos. Ele já passou pelos presídios do Rio Grande do Norte e lá também houve denúncias semelhantes. Estamos hoje com os repórteres Emanuela Campelo e Messias Borges, e vamos conversar sobre as matérias que fizemos nos últimos dias sobre as denúncias de tortura e também as matérias que fizemos no ano passado, nos anos anteriores, até voltarmos a 2019. Oi, Manu, tudo bem? Oi, Emerson. Oi, Messias, tudo bem? Nós acompanhamos esses relatos, essas denúncias de torturas já há alguns anos, especificamente, como você falou, desde 2019, e percebemos que nas últimas semanas esses relatos ficaram ainda mais frequentes. Isso chamou novamente a nossa atenção, o que nos trouxe aqui para falar sobre esse assunto hoje. Oi, Messias, tudo bem contigo? Oi, Emerson. Oi, Manu. Tudo tranquilo? Prazer estar aqui de novo com vocês para falar sobre um assunto muito importante que exige um acompanhamento frequente dos órgãos de investigação e a gente sempre cobra uma resposta do Estado sobre essas denúncias muito sérias de tortura que a gente recebe e tem aumentado, como vocês falaram. Eu queria que a gente voltasse lá para janeiro de 2019 e que vocês relatassem um pouco qual era o clima quando o Camilo Santana, ou então governador Camilo Santana, anunciou que Mauro Albuquerque seria o novo secretário de administração dos presídios. Na verdade, a pasta se chamava Secretaria de Justiça, a Sejus, né? Secretaria de Justiça e Cidadania, a Sejus. Então, o Camilo anunciou que o Mauro Albuquerque ia assumir a pasta e o Mauro Albuquerque não era uma pessoa totalmente que desconhecia o sistema. Ele já havia estado aqui no Ceará em 2016, quando houve uma grande rebelião aqui no estado, com 17 ou 18 mortos, salvo engano, numa série de rebeliões, numa greve dos agentes penitenciários. E o Mauro Albuquerque veio para cá com a Força de Intervenção Penitenciária, a FIP, e o Mauro Albuquerque já conhecia o sistema e foi chamado para o Camilo para assumir a pasta. O que é que houve quando anunciaram o Mauro Albuquerque? Emerson, quando eu lembro aí de janeiro de 2019, não tem como a gente não vincular as coisas daqueles episódios que aconteceram fora, nas ruas do Ceará, assim que foi anunciada a chegada do Mauro Albuquerque. Lembrando um pouco o que foi que aconteceu, Lá dentro, os presos se rebelaram quando souberam que seria o Mauro Albuquerque a assumir, justamente por um histórico que ele já tinha no Rio Grande do Norte, pelas primeiras entrevistas dele, que já eram entrevistas muito polêmicas, falando que, no termo dele, que ia arrochar dentro do sistema penitenciário do Ceará, e como consequência logo vieram várias rebeliões aqui, na verdade vários ataques nas ruas. Esses ataques se transformaram em ônibus incendiados, incêndios criminosos contra prédios de administração pública. Realmente, aí, janeiro de 2019 já mostrou um pouco a insatisfação dos presos com a chegada do Mauro Albuquerque.
Messias, o Camilo, mesmo com esses ataques, né? E o Camilo bancou que o Mauro Albuquerque permaneceria. E eu acho que foi uma atitude correta. Não deveria dar o braço a torcer aos ataques e não mantê-lo no cargo. Só que logo depois que ele assumiu, começaram a surgir uma série de denúncias de violações de direitos humanos, não é isso? Exatamente, Emerson. Como a Manu falou, a gestão Mauro Albuquerque começou com esse grande confronto nas ruas, né? O estado ficou sitiado por semanas, centenas de ataques, tanto na capital como no interior, porque as facções criminosas estavam revoltadas com o anúncio do Mauro Albuquerque como novo secretário da administração penitenciária. Ele chegou prometendo endurecer o regime e realmente fez isso, né? Conseguiu tirar muitos ilícitos que tinham dentro dos presídios, conseguiu tirar tomadas que tinham e que facilitavam a entrada e o uso de aparelhos celulares, mas, em contrapartida, logo nos primeiros meses também começaram a surgir denúncias de tortura. A gente lembra que logo em abril de 2019, né, no primeiro ano do Mauro Albuquerque, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura emitiu um relatório que mostrava que os presídios cearenses tinham indícios de práticas de tortura generalizada. Durante fevereiro e março, o mecanismo esteve aqui, visitou vários presídios e começou a ver presos com dedos quebrados, denúncias de agressões físicas, além de condições que maltratavam de alguma forma a saúde e o psicológico desses detentos. Então a gente já começou a ficar em alerta naquele período. Eu lembro bem que eu e você, inclusive, nós fizemos uma matéria em março de 2019, em que 30 presos ligados a uma organização criminosa que estavam em uma das CPPLs, eles foram todos para a Perforce fazer exame de corpo de delito, com os dedos das mãos com fraturas e lesões na cabeça. Os presos diziam que foram submetidos a uma sessão de tortura que durou por horas, e os agentes diziam que tinham apenas tentado conter uma rebelião que estava ocorrendo dentro daquela unidade. Os presos respondem a um processo por dano ao patrimônio e depois, muito tempo depois, foi determinada a instauração de uma investigação para investigar esse caso. Eu lembro que na época nós fomos muito criticados, eu e você e o jornal em si, por defensores do Mauro Albuquerque e até pelas gestões, dizendo que a gente estava dando voz a organizações criminosas e que isso era uma manobra deles para enfraquecer o Mauro Albuquerque e eles reassumirem o controle dos presídios. Só que isso não ficou por aí, né? Teve esse relatório do mecanismo. Em junho, o Ministério Público também iniciou uma investigação para apurar tortura em presídios cearenses, em junho de 2019. Em setembro, a OAB estava tentando ingressar na justiça contra decisões da SAP que inviabilizavam o trabalho do COPEN. O COPEN é o Conselho Penitenciário, que tem membros da OAB, membros de outros órgãos que fiscalizam, né, as unidades. Eles não permitiam que eles entrassem. E em julho de 2020, houve aquele caso que foi sobre a investigação da compra de alimentação do sistema penitenciário, aquela história das quentinhas, das marmitas, que até hoje a gente não teve um resultado concreto do que foi definido, se alguém foi punido nesse caso das quentinhas. Vocês apontam que esse período houve alguma mudança de lá para cá ou o que é que aconteceu? Inclusive, Emerson, você falou do Conselho Penitenciário do Ceará, o COPEN, que estava quase impedido de entrar nos presídios. Entrando na minha matéria, na minha apuração da última semana, eu consegui relatórios do Conselho Penitenciário dos anos de 2019, 2022 e 2023. E falando especificamente do relatório de 2019, já que a gente ainda está no início da gestão Mauro Albuquerque, naquele tempo, realmente, o COPEN não conseguiu entrar em várias unidades penitenciárias para saber a situação, né? Até para confirmar e continuar a apuração do mecanismo nacional. E aí, mesmo assim, o Conselho Penitenciário, pelo pouco que ele conseguiu apurar nesse relatório, ele dizia
que a maioria dos internos dentro do Centro de Detenção Provisória, o CDP, estavam com dedos quebrados, inclusive calcificados e com perda de movimento. Outra situação identificada pelo COPEN naquele período foi que na CPPL-4, né, que assim era chamada naquela época, 80% dos internos estavam submetidos a um tratamento de tortura institucional devido aos maus tratos, pressão psicológica e falta de oportunidade. Para a gente trazer o outro lado, né, Emerson? A Secretaria da Administração Penitenciária, desde aquela época, fala que repudia qualquer ato que atente contra a dignidade humana e que as unidades prisionais cearenses já recebiam constantes visitas de entidades e órgãos como o Ministério Público, a Defensoria Pública e a OAB, sem que nenhuma violação da dignidade humana tenha sido observada na época. Mas, mesmo assim, depois de um período, né, de pandemia de Covid-19 e um consequente isolamento social, mesmo assim, a gente voltou a receber denúncias de tortura nos anos seguintes, né, aumentando esses casos em 2022 e também agora em 2023. Voltando um pouco aí para ainda 2020, né? Quando chega a pandemia, a gente começa aqui a imaginar como é que estava a situação, a disseminação do coronavírus dentro do sistema penitenciário do Ceará. E por diversas vezes, ainda no primeiro semestre de 2020, a gente sentiu muita dificuldade em ter acesso a essas informações. A gente recebia denúncias das famílias que, naquele momento, estavam impedidas de visitar os presos devido realmente à pandemia, e algumas se queixavam que quando iam saber, os presos já estavam hospitalizados ou já estavam aí há semanas se queixando de uma falta de tratamento. Então, a partir de 2020, se intensificaram também as denúncias da falta de atendimento médico dentro das unidades prisionais do Ceará. Eu queria só lembrar uma fala do Mauro Albuquerque durante uma audiência pública no Rio Grande do Norte, quando ele foi questionado sobre a questão dos presos lá que estavam também com os dedos quebrados. E o Mauro Albuquerque teria dito que, nessa audiência pública, que os dedos quebrados não eram para não deixar marca nos presos, porque o dedo quebrado deixava marca sim. Era para que o preso, com a mão quebrada, os dedos quebrados, ele não tivesse força de pegar uma arma, uma faca, um coçou, que é uma faca artesanal, e agredisse os agentes, né? Então, essa prática de dedos quebrados é uma prática que não vem de hoje. A SAP nega todas essas acusações, diz que respeita os órgãos de proteção aos direitos humanos, que respeita os direitos humanos e que a pasta ela vem sendo reconhecida por ações de ressocialização, de trabalho nas unidades e de escolarização. A gente não pode esquecer que isso também é verdade. Há uma parcela da população carcerária que está realmente sendo beneficiada por esses projetos escola e trabalho dentro das unidades. No entanto, o que está prevalecendo são esses casos de violações dos direitos humanos. É inadmissível, por exemplo, a gente já pegando aqui o ano passado, que foi quando o caso realmente ganhou uma proporção maior, que 72 presos foram encontrados por integrantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, um juiz da Corregedoria dos Presídios e defensores públicos flagraram 72 presos com lesões. Isso depois de um preso ter dado um depoimento e ser levado para o presídio. Então, esses órgãos foram lá no presídio e verificaram em loco essa ocasião, o que resultou na prisão dos integrantes lá da direção da unidade. E o que é que aconteceu com esses integrantes da unidade? Eles continuam presos, estão soltos? Vocês sabem o destino deles, como é que tá? Emerson, eu estava vendo aqui no nosso levantamento, em 2022, esse ano que você se referiu aí, que se intensificaram realmente
as denúncias, a gente publicou pelo menos 12 matérias apontando casos de maus tratos, torturas dentro de diversos presídios. E aí teve essa situação muito específica que você estava se referindo, que resultou na prisão de alguns agentes. Esses agentes trabalhavam no IPPO 2, na região metropolitana de Fortaleza. Foi uma operação do Ministério Público depois do depoimento desse preso, depois que dezenas de presos passaram pela PFOS, né, passaram aí por perícia e foram realmente constatadas esses maus tratos, desde inalação a gás, desde agressões físicas, os dedos quebrados. Realmente aí foram muitos casos e uma denúncia específica de um preso levou toda essa situação a uma deflagração de uma operação do Ministério Público do Ceará. Messias, eu não me lembro exatamente se foram 4 ou 5 agentes presos, foi isso? Foram 4 policiais penais, inclusive o diretor da unidade, que foram presos por mandado de prisão, né, expedido pela Justiça, um mês depois do Poder Judiciário e do Ministério Público realizar essa inspeção urgente a partir da denúncia de um preso, como o Emerson falou, e descobrir que mais de 70 presos tinham esses indícios de tortura. Essa ação, né, do Poder Judiciário junto com o Ministério Público foi em setembro do ano passado e no mês seguinte os policiais penais foram presos, né, já tinham sido afastados também dessa unidade, foram presos e estão respondendo na Justiça justamente por essa tortura, né? Inclusive, os exames periciais também mostraram que havia lesões nesses presos. O caso está em investigação ainda e a gente espera uma conclusão para saber realmente se houve uma tortura, como tudo demonstra que sim, ou como os policiais penais falam, eles negam que praticaram esses atos. Isso tudo teria acontecido no IPPO 2, né? A gente tem uma gravação do promotor Nelson Gesteira. Ele fala como foi deflagrada essa operação. Vamos ouvir um trecho do que disse o promotor Nelson Gesteira na época da deflagração da Operação Martírio. Nós estávamos em audiência de instrução na vara de corregedoria de presídios quando um interno revelou a situação que tinha acontecido na noite anterior. De imediato, juntamente com o juiz corregedor e o defensor público, um dos defensores públicos que tinham atribuição de trabalhar lá pela vara de corregedoria de presídios, nós nos deslocamos até a unidade prisional e lá, infelizmente constatamos que tinham muitos internos lesionados. Na ala que se chama disciplina e triagem, nós tínhamos em torno de 70 internos apresentando lesões corporais. Então, o quantitativo de internos lesionados e os fatos narrados por eles nos levaram a tomar de imediato as medidas necessárias para preservar a integridade deles doravante, né? A realização dos exames de corpo de delito, para se registrar a materialidade daquelas lesões e os trabalhos investigativos a cargo da Delegacia de Assuntos Internos, da CGD e do Núcleo de Investigação Criminal para se detectar a autoria daqueles crimes. Vocês ouviram aí o promotor Nelson Gesteira falando da Operação Martírio, mas não parou por aí. Esse ano, em 2023, já foram deflagradas novas operações. Queria que a Manu relembrasse um pouco dessas matérias que surgiram ainda em 2022, mas que repercutiram já em 2023. Fala um pouco aí, Manu. Nesse caso que resultou na prisão de 4 agentes, a gente publicou uma matéria, a gente teve acesso a um relatório muito específico detalhando esses episódios de tortura pelos quais os presos passavam. A gente estava aqui recordando, né, que tinha a história do quartinho do amor, para onde esses presos eram levados e eram humilhados ali para que, de repente, eram forçados que entre eles mesmos tivesse algum tipo de conjunção carnal, crime sexual, alguma coisa, muitas vezes até mesmo estuprados. Teve uma história também que a gente divulgou ainda no ano passado, nesse relatório, que esses presos eram obrigados a dançar algumas músicas da Gretchen, inclusive, que eram obrigados a se agachar e ficar um encostado no outro. Diversos tipos, como a gente percebe, são diversos tipos de humilhação, de tortura física e psicológica que desde 2022 a gente vem relatando. E aí,
entra no ano de 2023 e a gente percebe que essa situação se transforma em situação de abrangência nacional. Por quê, né? Os veículos de repercussão nacional também passam a falar sobre esses casos que acontecem dentro do sistema penitenciário do Ceará. E aí a gente percebe nos últimos meses a amplitude que esse tema se tornou, que esse tema tomou, né? Ainda em fevereiro de 2023, a gente deu uma matéria falando que os presos estavam impedidos de ter acesso aos próprios processos criminais em presídios do Ceará, o que não deixa também de ser aí, de estar infligindo uma determinação, um direito desses presos, né, Emerson? A gente também fez uma matéria que uma mulher denunciou que não recebia notícias do marido preso e quando foi encontrá-lo ele estava internado no IJF, lesionado, ou seja, ferido, muito provavelmente por algum... Aí a SAP disse que foi ele se rebelou e teve que ser contido com o uso progressivo da força, mas há uma investigação por conta dessa lesão desse preso, né? Isso mesmo, esse caso teria acontecido dentro da CPPL-4, também na região metropolitana de Fortaleza. A gente publicou a matéria com a denúncia dessa esposa. Em junho deste ano de 2023, a fala dela era realmente quando ela conseguiu localizar onde o marido dela estava. Ele já estava há algumas semanas no IJF, já teria passado por cirurgia para reconstruir o maxilar e, em contrapartida, a SAP afirma que esse preso, ele precisou ser contido, que era um preso que fazia uso de medicamentos para a saúde mental e que há algum tempo ele não tomava esses medicamentos e que ele precisou ser contido. Isso ainda em junho. Agora, menos de um mês depois que a gente publica essa matéria, acontece uma nova operação e toda a diretoria da CPPL-4 é afastada. Quando a gente pergunta por quê, foi justamente por esse caso, né? Esse caso é como se tivesse sido a gota d'água. Os juízes da Corregedoria dos Presídios do Ceará já vinham apurando o que vinha acontecendo dentro da CPPL-4 e esse caso realmente aí acabou resultando no afastamento de toda a diretoria, o que aconteceu ainda no fim do mês de junho. Só pontuando, Emerson e Manu, que uma coisa não justifica a outra, né? A SAP diz que ele precisou agir com a força por causa de um motim ou de uma rebeldia de um preso. Enfim, ele pode ter se ferido, mas ele indo ao hospital, a família precisa ser informada da situação dele, né? Da saúde, tudo tem que ser informado, né? É um direito, né? Do preso, do ser humano, da família, né? Que o acompanha. Eles têm que saber tudo o que acontece com ele. Então, uma coisa não justifica a outra. E nesse caso específico, quando a mulher, isso é o que a mulher afirma, né? Quando ela tentou visitar o marido no IJF, teve esse pedido de visita negado, afirmando que ele é um preso que estava sob escolta e ela ficou também nessa situação dependendo aí de assistência social para receber alguma notícia, para saber de verdade o que tinha acontecido com o esposo dela. Manu, eu queria que você contasse um pouco da experiência que você teve quando você ouviu depoimentos de várias mulheres, inclusive a gente vai ouvir aqui alguns desses depoimentos, elas relatando o que os maridos estavam passando para elas e o que é que elas estavam conseguindo receber de informação. Não podemos esquecer que essa gestão do Mauro Albuquerque começou no governo do Camilo Santana, foi durante todo o governo do Camilo Santana, e o Mauro Albuquerque, apesar de um relatório de mais de 60 entidades pedindo que ele não continuasse no cargo, o governador Elmano de Freitas manteve o Mauro Albuquerque, apesar de todo esse pedido das entidades e de todas essas denúncias que estavam ocorrendo, inclusive do Conselho Nacional de Justiça, enfim, de todos os órgãos de proteção aos direitos humanos. O Elmano bancou o Mauro Albuquerque e manteve ele na gestão, dizendo que são casos pontuais, são casos isolados e que estão sendo apurados. Não é uma questão sistêmica, não é uma questão do Mauro Albuquerque, são casos isolados e ele manteve o Mauro Albuquerque, inclusive agora também manteve o Mauro Albuquerque depois dessas últimas denúncias. Fala um pouco, Manu, da história das mulheres e dessa coisa que você conseguiu conversar com várias delas, pegar muitos relatos, coisas assim realmente muito chocantes e que mexeram muito com a gente. Então, quando aconteceu esse afastamento de toda a diretoria da CPPL-4, eu comecei a receber, a gente publicou essa matéria, eu comecei a receber diversos e-mails
com denúncias anônimas. Essas pessoas não queriam se identificar, falando que isso, que esse problema de tortura também acontecia dentro de outras unidades. Então, há 2 semanas, uma dessas pessoas que denunciou me perguntou se eu toparia entrar num grupo de WhatsApp para ouvir alguns desses relatos dos parentes de internos. Eu topei entrar nesse grupo, entrei, me apresentei, falei do meu intuito em estar ali. E em meia hora, eu já tinha recebido dezenas de denúncias. Famílias com internos em diversas unidades, sempre falando dos casos de tortura. Quando não era uma agressão física, era uma agressão mental. Quando não era agressão mental, era algum tipo de denúncia de impedimento de visita, de contato, de relato de comida estragada. Teve até mesmo um caso que uma mulher afirma que o esposo dela encontrou um pedaço de dente dentro da quentinha do carrapicho, no presídio da Caucaia. Algumas dessas mulheres se sentiram mais à vontade de mandar áudios contando o que vem acontecendo, e a gente vai ouvir um pouquinho aqui alguns trechos. Humilhação também, porque meu marido disse que quando termina a visita, tem que ficar todos nus, entendeu? Mexer nas partes íntimas pra ver se tem alguma coisa. Como que a gente vai colocar alguma coisa dentro das partes íntimas deles e tal? Eu sei que deve ter acontecido isso, mas não tem nada a ver, nem todo mundo é igual. CPPL 4, entendeu? Na CPPL 4 ele falou também que quando terminava a visita ia pra cela, E depois ia pra quadra, ficar lá rodando igual uma barata tonta, E sem poder ficar, sem poder falar com ninguém. Porque senão apanhava ou ia pra tranca. Esclarecendo que eu demandei a SAP para que ela comentasse a respeito dessas denúncias. Até mesmo tive muito cuidado de filtrar o que a gente publicaria nessa matéria, de buscar o que essas denúncias tinham ou não fundamento. Como resposta, eu recebi da secretaria, aqui pra gente, que essas denúncias se tratavam de uma tentativa de ataque coordenado aos projetos de ressocialização da pasta. Eu fiquei me perguntando, qual seria a necessidade de tantas mulheres fazerem isso. Além, se essa tentativa de ataque coordenado tem a participação de repente da Defensoria, dos juízes corregedores, do mecanismo, do Conselho Penitenciário, se todos eles que atualmente afirmam que existem realmente esses episódios de tortura, se eles estariam então envolvidos aí numa tentativa de ataque coordenado, qual é a intenção das mulheres e desses órgãos em fazer isso contra a pasta? Depois dessa matéria da Manu, o jornal Folha de São Paulo publicou detalhes de um relatório da Defensoria Pública Geral aqui do Ceará que traziam outras denúncias de tortura também na CPPL 4. Nós fomos atrás de obter esses documentos a partir de uma fonte do Emerson. Nós conseguimos também obter esses documentos da Defensoria Pública e também publicamos essa matéria. Nesse relatório, os presos denunciaram para a Defensoria Pública que são colocados de cabeça para baixo, somente apoiados pela cabeça no chão, e também que eles têm os testículos apertados, e ainda que por muitas vezes eles foram baleados pelos policiais penais. Nós até recebemos algumas fotos, não foi, Emerson, que são bem chocantes, da crueldade, e brutalidade que esses agentes penitenciários estariam tratando os presos aqui no Ceará, São imagens que realmente a gente ficou chocado e teve uma repercussão nacional devido à publicação da Folha de São Paulo. Eu, depois dessa matéria, Emerson, procurei a Defensoria Pública para ver se eu conseguiria alguma entrevista para aprofundar esse relatório mesmo, mas a Defensoria Pública afirmou que o caráter sigiloso destes documentos tem o intuito de preservar vidas e, sobretudo, colaborar para a apuração e punição dos responsáveis, auxiliando na tomada das medidas necessárias para cessar quaisquer atos que configurem tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante. E não quis conceder entrevista. E nós também recebemos uma nota da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará, que considera as acusações infundadas e repudia a tentativa de ataque coordenado contra as políticas de ressocialização em larga escala da população privada de liberdade do Ceará, bem como a forte valorização que a Polícia Penal cearense tem recebido no Estado nos últimos anos. A pasta também reafirmou seu compromisso prático de valorização da pessoa humana em números transparentes e incontestáveis, e informou também que recebe visitas regulares de instituições fiscalizadoras, como o Poder Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública, além de entidades de controle social. Uma dessas entidades, inclusive, disse que quando tenta fazer essas vistorias lá dentro, que foi o Conselho Penitenciário, muitas vezes os agentes não permitem que eles conversem com os presos, que eles entram lá, mas só podem conversar com a direção da unidade. E como é que eles vão saber a real situação se eles conversam só com a direção da unidade? A direção vai dizer exatamente aquilo que quer que a gestão passe. Quem pode dizer a situação e quem pode relatar, e eles podem ver o que está acontecendo, se eles conversarem com os presos, não é isso? Exatamente, é aí que fica o grande questionamento de todo esse nosso levantamento histórico, né? Se não existe nenhuma prática de tortura, né? Se a Polícia Penal está agindo conforme a lei e por necessidade para impedir algum motim, enfim, alguma ação criminosa desses presos que estão nos presídios cearenses, porque que há várias instituições, né, são proibidas, como o COPEN, porque, como a Manu também levantou, as mulheres desses detentos estão denunciando essas práticas, né, e infelizmente, há provas de que isso acontece, né? Nós recebemos várias fotos de maus tratos, agressões, pancadas, manchas roxas, enfim. E esses órgãos de fiscalização, que são órgãos sérios, né? Como a Defensoria Pública, o Mecanismo Nacional, encontraram realmente indícios. Isso precisa, da forma como está sendo levantado, precisa ser punido. Se não é algo generalizado pela própria Secretaria da Administração Penitenciária, os órgãos fiscalizadores, a Justiça, precisam encontrar quem são os policiais penais que estão fazendo isso por conta própria, né? Mas o que a gente está vendo é que há tortura e que há maus tratos. Só ressaltando também, para quem nos ouviu até aqui, que muitas vezes, quando a gente publica esse tipo de matéria, com esses relatos de torturas, a gente recebe muito comentário nas redes sociais do tipo: se não queriam passar por isso, por que estão presos? Então leva para a tua casa. Ressaltando, né, não é porque essas pessoas estão presas que elas têm que passar por isso, né? Na verdade, a prisão é para ser um ambiente de ressocialização. Inclusive, a própria SAP, nos últimos meses, incluiu essa palavra ressocialização dentro da nomenclatura da pasta e é tudo que a gente não observa, né? Essa ressocialização. O que está sendo feito para que isso aconteça? Como é que essas pessoas, um dia, elas vão retornar para as ruas? Muito bem notado, Emanuela, e Messias também fez intervenções muito boas. Eu acho que a gente vai continuar como a gente está acompanhando desde o início da gestão do Mauro Albuquerque. A gente acompanha, a gente não faz denúncia por fazer denúncia, só porque uma pessoa chega e diz, está acontecendo isso, a gente apura, a gente tenta ouvir todos os envolvidos e a gente faz denúncias responsáveis. Aqui ninguém está querendo criar um caos no sistema penitenciário, como acontecia antes da gestão do Mauro, que diz que o Mauro chegou e resolveu tudo. Eu acho que ele deu uma melhoria na questão de celulares, que era uma coisa que acontecia com bastante frequência de ser encontrado. Isso aí diminuiu bastante. No entanto, isso aí não pode ser pano de fundo e pode dar direito a violações de direitos que os presos têm. Os presos estão privados apenas da liberdade quando eles são encarcerados. Eles não podem ir para lá e serem colocados em masmorras e serem submetidos a violações e torturas. Isso é inadmissível. A gente vai acompanhar isso e agora nós vamos para o quadro factual. Ainda relacionado ao que está acontecendo dentro do sistema penitenciário, na última semana, o secretário Mauro Albuquerque e o governador Elmano de Freitas se reuniram para acertar sobre as bodycams, as câmeras corporais que os policiais penais devem usar. É uma promessa ainda do ano passado. Após essas matérias mais recentes, esse assunto voltou à tona. Um dia depois, já na coletiva da SSPDS, o secretário da Segurança Pública, Samuel Elânio, falou que também está previsto a instalação dessas câmeras nos uniformes dos policiais militares ainda em 2023, já se valendo aí do protótipo que vai ser aderido pela SAP.
No factual da semana passada também tivemos decisões do Tribunal de Justiça do Ceará e do Superior Tribunal de Justiça que negaram pedidos liminares de habeas corpus e mantiveram presos policiais militares que foram condenados a 275 anos de reclusão no primeiro julgamento da chacina do Curió, que aconteceu no fim de junho. Vocês podem ler mais sobre as decisões e sobre o julgamento no site do Diário do Nordeste. O Pauta Segura está chegando ao fim. Agradeço a quem nos acompanhou até aqui, agradeço ao Messias e a Emanuela pelas matérias e pela participação aqui hoje. Obrigado, Messias. Obrigado, Emerson, e obrigado, Manu, por esse debate tão enriquecedor, né, do que acontece no sistema penitenciário e, com certeza, vamos continuar apurando e vendo os desdobramentos dessas denúncias de tortura. Obrigado, Manu. Obrigada, Emerson. Obrigada, Messias. Eu acredito realmente que é um debate de muita valia, que a gente traga novamente esse assunto para cá. Eu espero realmente que isso dê em alguma coisa, né? Pelo menos a gente espera pelo menos respostas. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do Diário. Compartilhe com parentes, amigos. Também peço que você deixe o seu comentário e avalie nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim, pelo Messias Borges e pela Emanuela Campelo. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.